Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui para o canal, ativando o sininho se você não ativou ainda. E nesse momento o Bitcoin está lateralizando abaixo daquela nossa linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta em branco, né, que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Já descartamos aquelas nossas possibilidades de continuidade de movimentação de alta a curto prazo, principalmente porque rompemos aquela nossa cunha descendente para baixo, né? Isso aqui é difícil, é raro acontecer, mas pode acontecer, né? Se trata de estatística e nenhum padrão, nenhum indicador ele é 100% certeiro. E agora paramos para observar e focar principalmente na nossa cunha ascendente. Então, a partir do momento que rompemos essa nossa linha de tendência de alta para baixo, confirmamos esse padrão de cunha ascendente e vamos pegar as amplitudes desse padrão para descobrirmos quais são os nossos próximos alvos, né? Então, nosso primeiro alvo está correlacionado com esse rompimento da nossa cunha. Então, tínhamos uma cunha ascendente, o alvo de uma cunha ascendente é justamente a amplitude da base dessa cunha projetado para baixo no rompimento. Temos como alvo as zonas aqui abaixo do nosso gap, que a gente deixou no gráfico do mercado futuro, CME, e também deixamos um gap agora sexta-feira, por volta aqui dos 27.400, que é um gap que está mais próximo dos patamares que estamos agora. E mostrando aqui para vocês, vocês podem pesquisar esse gráfico por BTC1, e pesquisando por BTC1 aqui no TradingView, selecionando todos, vai aparecer esse gráfico aqui, que é o Futuri CME, e nesse gráfico a gente consegue visualizar claramente onde estão os gaps. O que são os gaps? Os gaps são essas zonas de não negociação que fica no gráfico. Ó. Aqui ficou uma zona de não negociação no gráfico. Aqui, novamente, ó, ficou uma zona de não negociação no gráfico, e essas zonas elas costumam ser revisitadas para fechar, né, concluir esse patamar que ficou faltando ter negociações, e depois o gráfico segue seu fluxo natural. Então, podem observar que nesse momento aqui, esse gap que o gráfico deixou para trás, que foi essa zona aqui, o gráfico ele subiu, mas logo em seguida ele voltou só para fechar esse gap. Olha os patamares que estavam esse gap, né? Essa amplitude aqui, daqui até aqui, que foi justamente onde o gráfico bateu e logo em seguida teve uma disparada, né? Só faltava isso aqui, só faltava fechar esse gap para ter continuidade de valorização. Só que nessa grande explosão que o Bitcoin fez, ele deixou novamente um gap para trás e agora conseguimos visualizar a possibilidade, lembrando, não é certeza, não é regra, que a gente tenha que buscar o fechamento desse gap, mas pode acontecer. Eu já cheguei a falar sobre esse gap aqui com vocês no canal, eu vou estar deixando o link aqui em cima para vocês, mas é bem fácil de achar, né, o vídeo aqui referente ao gap. Eu coloquei Bitcoin hoje, cuidado com o gap, e eu falo justamente sobre essa zona, eu explico ali sobre o que é um gap, então se você não assistiu ainda pode assistir, né, já tem bastante tempo, aí tem 2 meses que a gente está falando desse gap, né, já tem 2 meses que era para a gente ter fechado ele, não fechou, tínhamos a possibilidade de continuar a valorização sem fechar esse gap, mas agora que o gráfico realmente apontou para baixo, que a gente está começando a visualizar ele em uma possível tendência de baixo, a gente volta a olhar e volta a analisar a possibilidade do gráfico vir fechar esse gap, tá bom? Será muito difícil o Bitcoin perder aqui a zona dos 19 mil, né, 20 mil, e principalmente perder o seu fundo histórico, né? Muita gente ainda está acreditando nos 12 mil dólares, né? Eu não acredito tanto nisso, porque a gente tem muitas zonas de suporte e já estamos, né, no nosso ciclo de valorização. Para quem já me acompanha aqui, o nosso ciclo de 1.064 dias de valorização e 364 dias de correção, que bateu exatamente com o que a gente fez. Já já eu estarei mostrando para vocês novamente, mas vamos lá. Agora que vocês entenderam essa questão do gap, o gap que ficou aqui embaixo, lá por volta de 9 de março, e o gap que a gente deixou sexta-feira, que é o gap mais próximo que a gente tem, ou seja, esse aqui que é o mais próximo, a gente já está pertinho dele, ele tem as possibilidades principais de fechar ele primeiro para depois buscar o gap mais distante, até porque temos que dar uma esfriada aqui no nosso RSI.
Então temos que esfriar o RSI, ele já está em sobrevenda aqui extrema, podemos estar lateralizando até esse RSI esfriar, mas voltando aqui para o gráfico da Binance, onde eu já deixei marcado aqui para vocês, no nosso estudo, o gap mais próximo que a gente tem, o gap deixado na semana passada, e o gap aqui de 9 de março, tá bom? Que é essa linha amarela. Então vocês já têm aqui no gráfico preenchido todas as zonas principais, né, as zonas mais importantes para estarmos observando durante essa semana. E eu vou estender essa nossa zona de suporte. Aqui temos um grande suporte, aqui temos um outro suporte, e aqui temos o suporte mais importante de todos, que é esse caixote aqui embaixo. Eu vou até colocar ele extremamente aqui verde, vou tirar a transparência dele, que é o nosso principal suporte, né? O que é para ser ali o chão do Bitcoin. Se a gente perder isso aqui, perder os 15 mil, aí a coisa fica feia para nós. Mas até então temos muitas zonas de possíveis suporte. Podemos valorizar a partir do ponto em que estamos? Podemos, né? Principalmente porque o RSI ele chegou nos mesmos patamares que ele bateu no Corona Dump. Então, lá na época do coronavírus, né, quando foi anunciado a pandemia, por volta ali do dia 10, né, dia 10, 11, 12 de março de 2020, tivemos aquele grande dump, foi uma queda enorme, a gente nunca tinha visto uma queda assim tão brusca, e o RSI ele bateu nos patamares aqui em que a gente se encontra hoje. Então, a gente nunca tinha batido os patamares assim tão fundos, e agora, com essa situação, esse momento que estamos, essa grande liquidação que aconteceu, o RSI do Bitcoin voltou para patamares semelhantes ao fundo que a gente fez lá no Corona Dump, antes da grande valorização e antes do halving, tá bom? Então, muita atenção a isso, a gente pode reagir a partir do ponto em que a gente está, sim, né, buscar lá os 48 mil, 45 mil, mas a principal probabilidade que a gente tem nesse momento, até então, infelizmente, não é essa. Temos grandes chances de formarmos aqui uma espécie de um ombro, cabeça, ombro. Por que formar um ombro, cabeça, ombro? Porque fizemos esse nosso fundo, só que nessa nossa formação de fundo, o que aconteceu? Deixamos um gap para trás, e esse gap aqui ele tem que ser fechado, concordam? E aí, se o gráfico ele volta para fechar esse gap, que estaria confluente com talvez um reteste da nossa zona de resistência, né, da nossa antiga zona de suporte para continuação de queda, isso estaria formando o nosso padrão de ombro, cabeça e ombro. E ajustando aqui as linhas, podemos estar visualizando essa situação. E no caso desse nosso possível ombro, cabeça, ombro, qual que seria o nosso alvo desse padrão? Justamente a altura dessa cabeça. Então temos a cabeça do padrão sendo essa linha, né, essa seta que eu vou colocar aqui para vocês, e pegando essa projeção, copiando, colando e projetando ela para baixo, temos que, no caso do rompimento do ombro, cabeça, ombro, isso estaria nos levando justamente para o fechamento do gap que a gente precisa fechar. Tá? Lembrando, não é regra, a gente pode chegar aqui antes e já valorizar antes do gap. E principalmente também, não olhem apenas o gráfico do Bitcoin da Binance. Por quê? Porque os patamares que o gráfico bate aqui na Binance é diferente dos patamares que o Bitcoin bate lá no gráfico do CME Futures. Então aqui no CME Futures, o gráfico ele pode fechar esse gap, e lá na Binance talvez isso não seja apresentado no gráfico. Talvez na Binance a queda ela seja um pouco menor. Pode acontecer, é uma probabilidade, né? Talvez na Binance vá só até aqui, mas aqui no gráfico do CME Futures já fecha o gap, e a gente fica esperando ali o fechamento na Binance, e na Binance não vai acontecer, porque o gráfico que importa é esse aqui, ó. Em relação ao gap, ao mercado futuros, o gráfico que importa é o BTC1. Não adianta olhar gráfico da Binance, não adianta olhar gráfico de Coinbase, Bybit, OKX em relação ao gap, tá bom? Mas voltando lá para o gráfico da Binance, em relação aos padrões, as formações gráficas e o nosso padrão de cunha ascendente, então já conseguimos visualizar a possibilidade de ombro, cabeça, ombro.
E já podemos estar ocultando esse nosso padrão. E agora vamos focar aqui um pouco em relação ao nosso padrão de cunha ascendente. Nossa cunha ascendente, já visualizamos que o nosso principal alvo, que é a amplitude total da cunha, está nos levando até aqui. E temos os nossos alvos intermediários, né, que seriam as amplitudes intermediárias, como, por exemplo, essa amplitude aqui. Pego ela, projeto ela aqui para baixo no rompimento, isso nos levaria aqui por volta dos 23.800, né? E temos também o nosso alvo mais curto, né? Que seria esse alvo aqui, o alvo dessa amplitude mais próxima da nossa cunha. E projetando ele aqui para baixo, vemos que a gente já até alcançou, já passou os patamares correspondentes a esse alvo mais curto. Então, nesse momento, temos como principal suporte a nossa zona dos 25 mil. Então, 25 mil é o nosso suporte até então. RSI está no extremo. Então, podemos estar lateralizando durante mais um período de tempo, né? Então, podemos estar fazendo aqui padrões, oscilações laterais, até que o gráfico se decida se vai subir ou se vai cair. Podemos fazer um reteste, caso a gente já continue a cair a partir de amanhã, e façamos um reteste aqui nessa zona e comecemos a valorizar, podemos estar formando um possível fundo duplo. É uma possibilidade. Eu estarei procurando possíveis divergências no RSI. Tá? No RSI de 4 horas, principalmente. Encontrando divergências, podemos estar ali, talvez, cravando esse fundo. Mas até então, eu não me animaria muito com uma valorização a partir daqui. Qualquer valorização que venha, pode ser apenas para formar um topo descendente, para formarmos o ombro, cabeça, ombro, e também o pullback retestando essa nossa antiga zona de resistência que se tornou zona de suporte e agora é nossa zona de resistência novamente. Então, o que eu espero para essa semana? Eu espero uma breve valorização para fechar o gap, que está aqui por volta dos 27.485, e depois disso uma continuidade de queda para a gente estar buscando, talvez, lá a zona dos 21 mil a 20 mil, que é o nosso gap de março de 2023. Então, 9 de março de 2023, deixamos um gap para trás e agora vemos com clareza a possibilidade do fechamento desse gap. Beleza, pessoal? E agora, voltando para o gráfico BLX, nunca se esqueçam desse nosso padrão, desse nosso estudo. E por mais que a gente esteja corrigindo nesse momento, lembre-se de que faltam poucos dias para o halving e lembre-se de como que o Bitcoin se movimenta ao decorrer dos ciclos, né? Então já estamos aqui nas proximidades do halving. Tenham em mente as movimentações que o Bitcoin tem próximo a essa data e principalmente após essa data. E mesmo que a gente corrija, né, que a gente busque aqui talvez os 20 mil, ainda assim continuamos em tendência de alta no médio e longo prazo. Enquanto não perdermos essa nossa zona dos 16 mil, né, 15.700, que foi o nosso fundo do bear market, não temos com o que nos preocupar. São apenas as volatilidades naturais do ciclo do Bitcoin. Então já deixem nos comentários qual a sua opinião. Vocês acreditam nessa retomada do Bitcoin a partir desse suporte em que estamos e já vamos pular para os 45 mil? Ou vocês também acreditam em uma breve valorização para o fechamento do gap e busca de patamares inferiores, principalmente aqui relacionados ao gap que a gente deixou no início do ano? Deixe sua opinião, eu estarei lendo um a um, ficaremos por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.